Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, o meu nome é Tabata e eu sou dona aqui do canal Não Conta Pra Ninguém. Eu tô com uma música do Ruge na cabeça. Então é isso que dá. Você resolve desenterrar as músicas do passado, aí você fica na cabeça, aí você começa. Quero tanto, espero tanto, seu beijo molhado, quero tanto. Muito melhor que o Wesley Safadão. Só isso eu queria dizer. E filosofia do dia é a seguinte, o Wesley Safadão é o Ruge de 2015. Fica aí para reflexão futura. O vídeo de hoje é um vídeo muito legal que eu pensei em fazer há algum tempo e, por acaso, algumas pessoas também tiveram a mesma ideia que eu e vocês pediram. Como vocês sabem, eu sou muito Potterhead, gosto muito de Harry Potter e a minha história com Harry Potter já tem exatos 15 anos. Meu Deus, 15 anos! Não! 16 anos, a minha história com Harry Potter já debutou e eu nem percebi. Meu Deus. Tô muito velha, cara. Eu resolvi que eu vou compartilhar com vocês como foi que a minha história com Harry Potter começou. Eu lembro que eu ganhei meu primeiro livro em 2000. Eu tava na segunda série, eu tinha 8 aninhos. E quem me deu esse livro foi uma namorada que meu pai teve. Eu lembro que o nome dela era Paula. Ela me deu esse livro, assim, ela virou e falou: toma, acho que você vai gostar. Foi mais ou menos a época que o livro tinha lançado aqui no Brasil. E eu comecei a ler. Só que na época, eu não tinha muito hábito de ler livros tão longos assim. Eu tinha 8 anos, então era uma coisa que eu não tava acostumada. Eu tava acostumada a ler uns livros mais fáceis de entender, com figuras, então era uma coisa bem mais infantil que eu gostava, né? E Harry Potter eu comecei a ler. Eu lembro que eu gostei, mas eu lembro bem que eu achei muito complicado, eu não tava acostumada com aquele tipo de leitura. Não foi uma coisa que me prendeu. Eu comecei a ler, e aí eu parei, assim, tipo... e depois eu leio. Aí eu peguei o livro e guardei. E aí eu sempre fazia isso. Eu pegava o livro, guardava embaixo da minha estante, ficava um tempão sem ler. Quando eu voltava pra ler, eu já não lembrava de mais nada. Então eu tive que voltar desde o início. Ficava nessa durante não sei quanto tempo. O primeiro filme, ele estreou em 2001. E eu virei pra minha mãe e falei: mãe, eu quero ver Harry Potter, me leva pra ver Harry Potter. E ela falou: mas esse não é o livro que você ganhou e tal? Eu falei: é sim. Ah, você já leu? Aí eu falei: ainda não. Ela: então você não vai ver o filme. Aí eu fiquei tipo... quê? E aí ela virou e falou assim: você não vai ver o filme. Você não vai ver o filme enquanto você não terminar de ler o livro. Eu falei: mas por que? Ela: porque eu quero que você crie o hábito de ler o livro antes de você ver o filme, pra você ver a diferença entre o filme e o livro. E eu fiquei com ódio, assim, porque não ia dar tempo. Isso era, sei lá, em setembro, o filme estreava em novembro. Não ia dar tempo, porque eu não tinha costume de ler rápido nem nada. Aí eu falei: tá bom, eu vou ler. Aí eu peguei o livro, comecei todo de novo. O filme estreou no cinema, eu começando a ler. O filme saiu de cartaz, eu ainda estava lendo. Resultado: não vi o primeiro filme no cinema. O segundo, a mesma coisa. O terceiro, a mesma coisa. Eu tava sempre atrasada. Então, o primeiro filme que eu fui ver no cinema, de fato, foi Harry Potter e o Cálice de Fogo. Essa proibição da minha mãe foi ruim na época, mas isso me ajudou a dar muito mais valor aos livros quando é uma saga que passa pra filme. Tanto que até hoje eu sou assim. Quando eu tava lendo, além de eu estar lendo por pressão pra ver o filme, eu realmente tava focada em ler aquele livro. Então, eu gostei muito da história. Foi ali que eu resolvi ficar presa àquele livro, que eu gostei do livro, que eu tava gostando do que eu tava lendo. Eu lembro que eu pedi o segundo pra minha mãe, ela acabou não me dando, então eu pedi emprestado pra um menino e comecei a ler o segundo, então eu realmente tava gostando muito. Eu lembro que minha mãe me deu o DVD depois, já que eu não fui no cinema, e foi aí que eu vi o filme, eu fiquei apaixonada pelo filme, que me deu mais vontade ainda de continuar lendo os livros, e a partir daí eu tomei amor, sabe? Quando você fica apaixonada por ler, foi assim que começou a minha paixão com a saga dos livros de Harry Potter. Como eu comecei a ler com 9, 10 anos, e a Pedra Filosofal você passa com 11, então a distância de idade não era muito grande, então era muito legal isso. Hoje em dia eu agradeço muito a minha mãe por ela ter feito isso, porque provavelmente, se não fosse isso, eu seria uma dessas pessoas que só viu os filmes e nunca teve vontade de ler os livros, que são incríveis, né? Como eu era muito apaixonada pelos filmes, eu lembro que eu ia pras estreias, assim, pras pré-estreias a partir do 4, e aí eu lembro que no quinto filme eu tinha um sobretudozinho, vinho, aonde eu usei como se fosse um uniforme de quadribol, assim, aí eu colei uma faixa amarela, dourada, assim, e isso tornou uma tradição. Eu comecei a ir em todos os filmes, ou com aquele hobby, ou quando eu ganhei o óculos e tal, eu comecei a ir com óculos e eu tinha uma varinhazinha do Harry. Comecei a levar sempre alguma coisa comigo pra eu me sentir ali, sabe, naquele universo. Tanto que hoje em dia, quando eu vejo estreias de filmes, assim, de sagas, coisas que fazem sucesso, com pessoas fantasiadas, eu não julgo, eu falo, tipo... já fui uma delas.
Daí, eu lembro que eu peguei o segundo e o terceiro livro emprestado. E eu peguei os livros e minha mãe não tava botando muita fé, né? Porque eu tinha largado o primeiro livro. Quando ela me viu no terceiro, já devorando o livro, ela resolveu me dar o primeiro livro, que foi o quarto e o quinto. Minha mãe sempre me incentivou muito a ler, desde muito pequenininha. Eu comecei a ler e aí foi quando ela acreditou que eu era fã de Harry Potter. Eu só li os livros uma única vez. Eu tenho plano, esse ano ainda, de reler tudo. Eu comprei aquele box, né, que eu mostrei no vídeo pra vocês, e ele é todo em inglês, então tá na minha lista pra fazer esse ano ainda, reler todos os livros, então eu quero entrar nesse universo de novo. E eu quero ler em inglês, que eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu me distraio muito fácil, então perco alguns detalhes. Eu lembro que quando eu tava lendo o último livro, eu tava viajando, eu tava em Minas com a minha avó, e eu levei o livro das Relíquias da Morte comigo. E eu lembro que quando eu li, acabou o livro, assim, eu lembro direitinho que eu tava na sala, e quando acabou, eu fechei o livro e fiquei assim... Gente, e agora? E fiquei meio perdida do que eu ia fazer da vida, sabe? Eu recomendo todo mundo ler a saga de Harry Potter ao invés de só ver os filmes. Os livros são muito mais ricos, são muito bem escritos, os detalhes são maravilhosos. A J.K. é rainha do universo, né? É uma saga que eu tenho muito carinho, vai ser sempre a minha saga preferida da vida. É isso, eu queria contar pra vocês como é que foi a minha história, como é que eu comecei a gostar de Harry Potter, como é que isso me acompanhou ao longo da vida. Eu aprendi muita coisa com essa saga, valores que a gente aprende lendo mesmo, e eu não seria a mesma pessoa se eu não fosse essa saga, de verdade. Me trouxe amigos incríveis, oportunidades incríveis, memórias incríveis, então sou muito, muito grata pela minha mãe ter me forçado a ler esses livros. Eu já falei isso, mas a gente reforça. E é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a maioria que me assiste é fã de Harry Potter, e eu quero saber de vocês. Como é que vocês começaram a ler? Como é que começou a história de vocês com Harry Potter, seja nos filmes ou nos livros? Conta aqui pra mim, pra gente conversar sobre esse mundo que a gente tanto ama. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui pra mim, compartilha com seus amigos que são super fãs de Harry Potter, se inscreve aqui no canal porque esse vídeo tá fazendo parte do Veda, então a gente vai ter vídeo até o dia 30. Mal feito, feito, até o próximo vídeo e tchau!